Vamos agora, você aí na sala de aula do primeiro ano, revisar agora, fique atento sobre o que você aprendeu nessa aula de número 27, que foi sobre geometria molecular. Vamos lá? Então, fique ligado aí. Olha aí, ligação química covalente, parte 3, revisando conteúdos. E aí, o que é mesmo geometria molecular? E vocês viram. Geometria molecular descreve como os núcleos dos átomos que constituem as moléculas estão posicionados uns em relação aos outros. E aí nós temos exemplo aí, ó, uma visão de moléculas de diferentes substâncias, porém detalhando eixos diferentes, ou seja, ângulos que apresentam eixos diferentes, onde nós temos isso que chamamos de ângulo, né? Se vou verificar os ângulos dos ligantes, lógico que eu estou diante do estudo de geometria. Por quê? A distribuição dos átomos nas moléculas ocorre em 3 dimensões e é responsável por muitas propriedades desta substância, né? Espero que vocês tenham capturado direitinho o porquê quando se fala em geometria molecular. Interessante, a química, né, tem muito a ver com a matemática, é uma ciência exata. Quando vocês falavam nas reações químicas, eu falava em equação química, que era exatamente a equação química, é o que descreve uma reação química, tá bom? Vocês vão ver, e isso é muito importante na química. Agora vem a geometria molecular, aí você entende porque lá na matemática você aprendeu geometria. É para porque na química você pudesse saber como definir o ângulo que existe entre os ligantes dos átomos que constituem as moléculas, não é isso mesmo? Então, relacionando a matemática com a química, é por isso que a química é uma ciência exata. E na sequência você viu lá a teoria da reposição dos pares de elétrons, né? Ou seja, a teoria da reposição dos pares eletrônicos na camada de valência. Assim sendo, os elétrons de valência que participam da ligação covalente são eles responsáveis, ou seja, são chamados de ligantes. Já os que não participam da ligação, então eles são simplesmente não ligantes, tá? E assim sendo, o átomo se unem aos outros, aquele átomo é o átomo central, é o átomo do elemento químico central, portanto, ele vai fazer ligações com outros átomos, e aí ele é o átomo, o elemento central. Os que se ligam ao elemento central ficam distribuídos de acordo com a orientação espacial dos elétrons ligantes que estão ao redor deste átomo central, né? E nesses modelos, cada bolinha representa um átomo e cada vareta representa uma ou mais ligações covalentes. Aí nós temos linear, 180 graus, triagonal plana, 120, enfim. Nós temos a tetraédrica, temos a piramidal e temos a angular, e assim sucessivamente. Por quê? Porque nós vimos que a linear, mesmo que você tenha 3 átomos, mas que não sobre elétrons no elemento central, continua sendo linear, assim como 2 átomos apenas de elementos químicos. Trigonal plana, então, trigonal plana e tetraédrica também não sobra par de elétrons. Quais são as que sobram par de elétrons? A piramidal e a angular. Por quê? Aí você tem pares de elétrons, estão sobrando, né, elétrons não compartilhados. Como os elétrons apresentam cargas elétricas semelhantes, então ele gera repulsão, como os dois átomos de hidrogênio. O oxigênio está estabilizado, pares de elétrons sobram e ele pega os hidrogênios e eles forçam, gerando uma repulsão, formando um ângulo entre si. Daí porque a molécula da água é angular. Com isso, boa sorte para você, meu caro aluno, e sucesso, beleza?
Aí sim, você aí, ó, que está na sala de aula, que realizou a sua atividade de sala, fique de olho no comentário de cada questão. Vamos lá? Olha aí. Então, aqui no Tirando Dúvida, a primeira questão diz o seguinte: as espécies, quer dizer, as substâncias, né? SO2, SO3, BF3, NF3 e CF4, nós estamos diante de quantas substâncias, né? Olha aí, nós estamos diante de 5 substâncias. Então, todas no estado gasoso, mas que contêm, respectivamente, as seguintes geometrias moleculares. Letra A, então, na sequência, será que o SO2 é linear? SO3 é trigonal, BF3 é piramidal e NF3 e CF4, tudo são tetraédrica? Letra B, angular, piramidal, trigonal, piramidal e tetaédrica. Letra C, angular, trigonal, trigonal, piramidal e tetraédrica. D, linear, piramidal, trigonal, trigonal e tetraédrica. E a letra E, angular, trigonal, trigonal, trigonal e tetraédrica. Então, muitas opções foram alternadas, né? Para que você, pelo que já aprendeu, pudesse definir exatamente qual seria a resposta correta. E assim sendo, para estas espécies, nós teríamos que o SO2 é angular, SO3 trigonal, BF3 trigonal, NF3, ok, piramidal e CF4 tetraédrica. Vamos lá os comentários? Vamos sim, para melhorar ainda, olha aí, ó. SO2 angular. Por quê? Porque o enxofre sobra par de elétrons, ok? Ele se estabiliza primeiro com o oxigênio e depois ele faz uma ligação coordenada, com o outro oxigênio, mas sobrou um par de elétrons e aí gerou um ângulo. SO3 é triangular. Ótimo, então todos os oxigênios, né, foram compartilhados, digamos assim, e está tudo beleza. BF3 também trigonal, porque o boro tem 3 elétrons na última camada, não sobrou par de elétrons. Já NF3, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, sobrou um par de elétrons, então ele gera uma repulsão nos flúors e vai gerar ângulos, né, de 107 graus, e aí por isso que é piramidal. Já o carbono, que tem 4 elétrons na última camada, fez 4 elétrons, 4 ligações com flúors, cada um precisando de um elétron, compartilhou, não sobrou par de elétron, daí a tetraédrica, valeu? Foi assim que obteve, portanto, aquela alternativa C como resposta correta. Vamos agora para a segunda questão. E o que é que diz a segunda questão, meu caro aluno? Olha lá o enunciado. O enunciado diz o seguinte. Olha só o que que diz. O fogênio COCl2, já sei na fórmula, tem um carbono, um oxigênio e 2 cloros. É um gás incolor, é um gás tóxico, asfixiante e de cheiro penetrante. Esse gás é utilizado como arma foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. E esse gás era produzido a partir da reação do monóxido de carbono e do gás cloro, Cl2. Diante desse comentário, diante desse enunciado, qual é a geometria de cada uma dessas moléculas, respectivamente, considerando CoCl2, considerando CO e Cl2, essas substâncias. Aí teríamos, será que a letra A é a resposta correta?
Ou seja, será que é linear? É trigonal? É tetraédrica? Ou a letra B? Ou a letra B, onde nós temos angular, linear e linear. Letra C, trigonal plana, angular e linear. D, tetraédrica, linear e angular. Ou letra E, olha aí, trigonal plana, linear e linear. Olha aí só, você está vendo que CO e Cl2 são apenas dois átomos ligados entre si. Por isso que caracteriza sempre ligação linear-linear, Cl2 e CO. Agora, o fogênio, o COCl2, vamos lá no comentário para a gente ver melhor? Isso mesmo, tá bom? Aí, ó. COCl2. Então, nós temos o quê? O carbono faz 4 ligações, e sendo 4 ligações, faz uma ligação dupla. Faz uma ligação dupla com o oxigênio e faz 2 ligações simples com os cloros. Então, trigonal plana, não sobrou par de elétron nenhum. Monóxido de carbono, CO. Monóxido de carbono, CO. Então, ela é linear. E ClCl, ela é também linear. Porque nós temos 2, o quê? Átomos de cloro. Então, nós temos cloro e nós temos cloro também. Dessa maneira, ficou mais uma vez esclarecido. Olha, ó, COCl2. Apesar de existir 4 átomos entre si, ok? Nós não temos aí sobra de par de elétrons disponíveis no átomo central para garantir exatamente o que chama polaridade, ou seja, para que exista uma repulsão. Tá joia? Ou seja, o carbono, olha aí, carbono, oxigênio, cloro, não houve sobra de par de elétrons. Já o monóxido de carbono pode ser, ok, tanto, ok? Nós temos aí, ó, a ligação que se forma, não, essa aqui, o carbono, ele pode fazer outras ligações, não tem problema, que no monóxido de carbono seria o quê? Uma ligação dativa, portanto, não sobraria elétrons para o carbono. E o cloro, 7 elétrons na última camada, apesar dele ter 7 elétrons na última camada, né? 5, 6, 7, ele vai fazer ligação com outro cloro e assim sucessivamente, tá joia? Portanto, caracterizando linearidade, a molécula linear. Esperamos que tenha contribuído para o seu aprendizado e vamos agora no Se Liga no Enem, tá bom? Porque trata-se da terceira questão. Na questão 3, assim, a geometria molecular é a disposição tridimensional dos átomos que constituem uma molécula. E ela é decorrente de quê? Da distribuição espacial derivada do número de ligações e de elétrons desemparelhados presentes nos vários átomos que compõem a molécula. A geometria, ela influencia várias propriedades de uma substância, incluindo a reatividade. Sua polaridade, o estado físico da matéria, a cor, o magnetismo e a atividade biológica. Tudo isso aqui contribui para as propriedades. São propriedades que dependem de quê? Da geometria que a molécula apresenta. E de acordo com as estruturas de Lewis, as moléculas representadas abaixo, suas geometrias são respectivamente. Então, olha aí, a estrutura de Lewis é aquela onde os elétrons a gente representa por bolinhas, né? Por estrelinhas,
mas somente da última camada, ou seja, da camada de valência. O CH4 é a primeira figura. Nós temos aqui CO2 é a segunda e amônia, NH3, é a terceira. Metano, CO2 e amônia. Vamos agora para verificar o seguinte, porque ele quer ver que, de acordo com as estruturas abaixo, a geometria delas são respectivamente. Então, são 3 moléculas e a sequência nas alternativas diz a geometria de cada uma. Letra A, quadrado planar, linear ou trigonal planar? Trigonal plana, né? Quando a gente fala trigonal plana, né? Letra B, quadrado planar, é tetraédrica, seria angular, trigonal piramidal. Letra C, cúbica, angular, tetraédrica. D, octaédrica, linear, tetraédrica. Ou tetraédrica, linear, trigonal piramidal. Vocês viram que o metano sempre apresentou o quê? Apresentou geometria tetraédrica. E vocês viram o CO2 no exemplo anterior? Qual é a geometria CO2? Linear. E da amônia? Triagonal piramidal. Por quê? Porque sobrava um par de elétrons no nitrogênio. Uma vez que o nitrogênio tem 5 elétrons numa camada, liga com 3 hidrogênios, estabilizou, sobrou o par de elétrons e ela vira uma pirâmide. Por isso que a alternativa correta é a alternativa E. Parabéns, então, para todos vocês que acertaram as atividades de sala. E aqui vamos para o comentário. Olha aí, tetraédrica, o CH4, o carbono, ele faz 4 ligações, porém, ele como elemento central, ele não sobra par de elétrons. Beleza? Tetraédrica. Linear é o CO2, né? Então, olha aí, CO2, você tem o carbono, oxigênio, oxigênio, né? No caso do carbono, olha aí, você tinha hidrogênio, 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 hidrogênio. E aí, os ângulos que se formavam caracterizavam um tetraedro. E trigonal plana, trigonal piramidal, é que o nitrogênio, 5 elétrons estão numa camada, tá bom? Mas ele precisa se ligar apenas 3 para garantir seu octeto. E se isto acontece, sobrou um par de elétrons, ele gera uma repulsão eletrônica e aí a figura da amônia constitui uma pirâmide. Legal, hein? Viu aí, meus caros alunos, como foi essa aula? Nós tratamos somente de geometria molecular. O ângulo que ocorre entre os ligantes de determinados átomos, seja ele central ou não, mas caracterizando as geometrias que você já conhece. Linear, trigonal plana, piramidal, ok? Ou tetraédrica, como também octaédrica e etc. Valeu? Mas assim, convido ainda você para mais uma aula de química, onde você vai aprender muito mais. Agora, as ligações que vocês aprenderem, a geometria, de fundamental importância para as aulas seguintes, para futuras aulas que vocês vão aprender, tá bom? Um grande abraço.